galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia de dossiê mais uma vez. Na verdade, eu poderia até falar que hoje é dia de dois dossiês diferentes, mas que se conectam. Mas vamos lá. O vídeo de hoje tá aqui em 4 temas. Eu pensei que a gente ia comentar dos principais assuntos do dia e até vamos. E aí eu tava lá, né, montando o vídeo, trazendo uma coisinha, outra. E aí saiu mais uma nota do Juscelino Filho, que eu parei para ler os comentários da Folha de São Paulo, que é sempre um capítulo à parte. E aí eu comecei a ler, aí eu comecei a ver umas matérias que começaram a sair de alguns jornalistas questionando o petismo, né? E o que fizeram nos últimos dias contra o Estadão, a perseguição à imprensa. E aí que eu me deparo com a nota da Cruzoé. A mesma Cruzoé que lá atrás, no governo Bolsonaro, veio com a tal revelação dos blogueiros de crachá e outras coisas, que na época era um calhamaço de narrativas, mas que você se perguntava, tá, mas o que essa turma de direita fez? Só que agora, se tratando da esquerda, a turma da Cruzoé trouxe números, valores em dinheiro, publicidade nos blogs sujos. Sabia disso? Você sabe em 2023 quantos os blogs alinhados ao petismo estão ganhando? E aí eu vi uma coisa, vi outra e me deparo com aquele momento que eu fico meio insatisfeito, porque eu sinto que os jornalistas estão sendo injustos. Aí eu pesquiso uma coisinha aqui, uma coisinha lá, pronto. Eu falei, não tem pode correr, vai acabar virando um dossiê. E acabou saindo outras coisas, outros assuntos que o questionamento final do terceiro tema, os dois primeiros constroem o dossiê no terceiro. O questionamento final nos conecta com o quarto e último tema do vídeo hoje. Qual Brasil nós queremos? E que eu espero que dê para comentar, para sair um vídeo bem completo. Mas se a gente comentar os 3 primeiros, a coisa fica bem amarrada e vocês vão até ver que eu acho que o vídeo de hoje até encaixou, né, com os ares que estão movimentando o Brasil ao longo do dia de hoje. Mas vamos começar falando do Juscelino Filho, o maior ministro, inclusive o ministro preferido do Lula, que está envolto em escândalos dos maiores possíveis e inimagináveis desde o mês de janeiro. Não teve um único mês que Juscelino Filho não se envolveu em algum escândalo assim gigantesco. Mas vamos lá. Ministro de Lula beneficiou a própria Fazenda 2 vezes com emendas de 10 milhões. Aí você fala, tá, mas por que isso deveria nos chocar? Já não teve aquela história lá de janeiro, da fazenda, da estrada que passava pela fazenda? Não muda nada, a gente já viu esse filme. Calma que dessa vez consegue ser pior que a questão da estrada. Por quê? Bom, documentos de 2 convênios bancados com emendas de 10 milhões de reais do Juscelino mostram que dinheiro público da estatal federal Codevasf beneficiou por 2 vezes a própria fazenda do político maranhense, além de ter abastecido uma empresa apontada como sendo dele mesmo pela Polícia Federal. Você pegou esse final? Não é só aquela questão, não, passou uma estrada e a estrada também passa pela fazenda do ministro. Não. O que está se comentando aqui é que o dinheiro das emendas pode ter ido para a própria empresa do ministro. Tá bom? Vamos continuar. Um convênio bancou a recuperação da estrada que liga a cidade de Vitorino Freire, que a irmã dele é prefeita, a uma propriedade de sua família. O outro, ainda não totalmente executado, custeou um contato para pavimentação de via. A propriedade beneficiada é conhecida como Fazenda Alegria e chegou a ser indiciada como um dos locais onde a Polícia Federal queria fazer busca e apreensão para avançar na apuração sobre Juscelino na Operação Benesse, que foi uma operação deflagrada em setembro. Inclusive, a irmã de Juscelino ficou afastada do cargo por um tempo, né? Tomou uma busquinha apreensão. O pedido, no entanto, foi negado pelo judiciário. Naquele momento, não viram razões para fazer uma busca e apreensão do Juscelino. A estrada e a fazenda ficam em Vitorino Freire, base eleitoral do ministro, comandado pela sua irmã, a prefeita Luana Rezende. Uma primeira emenda do então deputado, no valor de 2,5 milhões, bancou de 2017 a 2019 a recuperação da estrada vacinal da terra que liga o distrito São João de Grajaú ao povoado de Estirão, onde fica a sede da fazenda da família do ministro. No caso dessa emenda, o benefício pode ter ido além da benfeitoria na estrada que leva até a fazenda.
Isso porque, além de favorecer uma via que leva até o imóvel de sua família, a obra também foi executada pela empresa Arco Construção. Como mostrou a Folha, é indicada pela PF como sendo do próprio Juscelino. A ConstruService, empresa apontada pela PF como sendo de Eduardo DP, foi contratada com parte de uma emenda de 7,5 milhões, também do atual ministro das Comunicações, para asfaltar a mesma estrada que leva até o imóvel. Essa segunda obra foi a estrada revelada, lá na matéria de janeiro, pelo Estadão. Aí veja, documentos relacionados aos 2 convênios da Codevasf mostram que o mesmo trecho, de cerca de 9,8 quilômetros, está na lista das vias que receberiam as obras. Essa rua de terra liga a Fazenda Alegria a um ponto da estrada MA-119, que está a cerca de 14 quilômetros de distância do centro de Vitorino Freire. O relatório entregue ao Supremo pela Polícia Federal afirma que a estrada, incluída nos convênios da Codevasf, atravessa fazendas de Juscelino e da prefeita Luana. O documento ainda destaca que o trecho da ConstruService deve asfaltar ultrapassa 18 quilômetros, enquanto outras obras bancadas pela emenda de 7,5 milhões beneficiam ruas com menos de 1 quilômetro. Engraçado, né? A maior parte das obras desta emenda, você vê que negocinho, sei lá, na cidade, é ruazinha assim, 1 quilômetro, 800 metros, não dá 1 quilômetro. É ruazinha, rua de cidade. Agora tem uma especial, 18 quilômetros. E é bem o que acaba passando perto da fazenda, né, Juscelino? Documentos relacionados à execução dos contratos mostram fotografias de 2021 com trechos que devem ser asfaltados pela ConstruService. Essa mesma estrada havia sido reparada pela Arco em obra que terminou em 2019, mas as imagens feitas pela Prefeitura de Vitorino Freire mostram diversos buracos na via de terra. A Polícia Federal fotografou outras obras precárias da ConstruService em povoados próximos, abre aspas. As imagens seguintes demonstram que grande parte das ruas estão tomadas por buracos e o asfalto já é quase inexistente. Aí, a Folha solta uma segunda nota, que vem para complementar. E a gente vai ter que dar uma olhada em alguns comentários que vão fazer sentido lá na frente. Essa fica muito mais interessante a coisa, porque ela começa a detalhar a história em torno da Arco, a empresa que teria recebido a emenda para fazer as obras e que supostamente o Juscelino seria o dono dessa empresa. E tem umas coincidências que a Folha acabou descobrindo. E ela fala assim, ó. Empresa atribuída a ministro de Lula não tem sede nem funcionários e acumula dívidas. Realmente é o ministro de Lula. A falta de uma sede tradicional para uma empreiteira, a ausência de funcionários registrados, dívidas com bancos públicos e a concentração de obras em uma única cidade reforçam as suspeitas da PF de que a empresa Arco Construções tenha sido usada em um esquema de corrupção com benefício a Juscelino Filho. Estranho, né, gente? Não tem sede, obras, concentradas num lugar só e tem um dado extra, que eu acho que a Folha guardou para apimentar ao longo da nota. A Folha percorreu endereços da Arco apontados em documentos oficiais e ações de cobrança. Vamos tentar entender que empresa é essa. E realizou levantamentos em registros públicos de cartórios e licitações disponíveis no site do Tribunal de Contas do Maranhão. O quadro encontrado é de situações fora do comum. Uma construtora em operação regular. E o Juscelino é um cara diferenciado. No ato é ministro de Lula, não é um cara comum. Em São Luís, como constatou a Folha nesta semana, no local onde deveria estar a sede da Arco, há uma placa de uma firma chamada Triunfo. É o Arco do Triunfo, só pode. Quando a reportagem esteve no local à tarde, a porta estava fechada. Em outro endereço, em casa no bairro Parque dos Nobres, ninguém atendeu e o imóvel estava fechado. De acordo com a Polícia Federal, antes da deflagração da operação policial, não havia registro oficial de empregados no quadro da empreiteira. A empreiteira que faz não tem funcionário. É sensacional, né? E como é que faz? Eu não sei como é que faz as obras. Deve ser o próprio dono. O dono deve ser o dono e funcionário ao mesmo tempo.
Quanto à operação da Arco no Estado, os registros disponibilizados no site do Tribunal de Contas do Maranhão apontam apenas contratos da empreiteira na cidade de Vitorino Freire, que é a base eleitoral do Juscelino, que a irmã dele é prefeita. A empresa que não tem funcionário, você não acha a sede, só faz obra na cidade de Juscelino. Mas calma que tem mais. São 9 contratos para pavimentação, construção de praças, de uma escola, aluguel de maquinário pesado na cidade, reduto da família de Juscelino. Aí olha agora. Esta empresa, supostamente Juscelino é dono, só faz obra na região de Juscelino, obras que até são bem boas para ele, né, para a família dele, foi criada em 2015, que coincide com o ano do primeiro mandato de Juscelino. O Juscelino foi em 2015, 2015 surgiu a Arco. É uma coincidência, né? O Brasil é o país das coincidências. Aí, nesse início, a firma teve como proprietária Lia Cândida Parente Santana, que viria a ser assessora de Juscelino de 2017 a 2018. E agora o dono é o marido dela, Antônio Tito Salem Soares, que, segundo a Polícia Federal, é testa de ferro do ministro. E o Lula tá fingindo que não é com ele. Na verdade, o Lula não tá nem aí. O Lula sabe que a Rede Globo segura ele onde ele precisar. Não só a Globo, né? Mas quem mais segura a gente deixa quieto. Chama a atenção o fato do capital da empresa ter sido formado no começo com imóveis na cidade de Codó, no interior do Maranhão. E por que isso chama a atenção? Porque a companhia estava registrada em São Luís e em Codó fica a empreiteira Construservice, a do Eduardo DP, que foi no celular dele que encontraram as mensagens, né, que levantaram suspeitas sobre Juscelino, né, apontada pela PF como integrante do suposto sistema de corrupção, e que também ganhou as emendinhas, né, do Juscelino. Mensagens de celular obtidas pela PF mostram que em 26 de março de 2019, Juscelino enviou ao sócio oculto da Construservice o contato de Antônio Tito. Na sequência, o então deputado mandou 3 mensagens a Eduardo DP citando pagamentos e valores. Os textos afirmam, primeiro pagamento, quase 200 mil. Segundo pagamento, 400 mil. Somando primeiro e segundo, total, 600 mil reais aproximadamente. Falta pagar a nota fiscal número 060 de 150 mil por elas. Para a Polícia Federal, as mensagens indicam os pedidos de cobrança de serviço de terraplanagem. A PF afirma que as mensagens levantam 2 hipóteses, né, sobre os pagamentos da Arco. Uma das linhas de apuração é que a empresa realizou serviço de terraplanagem em obras que deveriam ter sido executadas pela Construservice, isto é, Juscelino utiliza o dinheiro proveniente de emendas parlamentares para contratar uma empresa que de fato lhe pertence para executar a obra. Ele ganha na obra e ganha na boleta. Nossa, é ministro do Lula. A outra suspeita é de que, e essa é pior, que terraplanagem é apenas um código utilizado pelos suspeitos para se referir a valores que deveriam ser pagos pela Construservice para Arco como propina. Isso daqui está acontecendo ao longo de 2023, com a Polícia Federal do Lula, que está todo mundo batendo palma, principalmente, né, quando temos aqueles vazamentos muito engraçados que a Globo tem sempre em primeira mão, a Globo News, para contar tudo o que está acontecendo ao redor de Bolsonaro. Então, acho que os petistas, eles deveriam olhar para isso daqui com um temor gigantesco, perguntar, meu Deus, o que é que está acontecendo nesse país? O que é que a Polícia Federal do Lula está descobrindo? Porque a Polícia Federal descobriu tudo isso daqui. Eu acho que as pessoas deveriam estar unidas para falar, não dá mais. Mas não dá mais de jeito nenhum. O petista não pensa assim. Não pensa? Vocês sabem que quem assina a Folha de São Paulo é só petista. Eu adoro ler esses comentários. Matéria assim sempre é um show à parte. Aí você vê. Geraldo de Faria Seabra Filho. Um título que nada tem a ver com a matéria, tentando a todo custo incriminar Lula, a Folha insiste em fazer o mau jornalismo. Não sei até quando seguro minha assinatura diante de tanta panfletagem. O petista ataca o mensageiro. Irmão, o jornal só tá relatando o que aconteceu. Eu não é ministro de Lula. Quando era com o Bolsonaro, vocês faziam era muito pior. Era em cima de narrativa. Aqui tá desenhado. O cara tá mais preocupado com Lula, que mantém o Juscelino, pode demitir a qualquer dia,
o que com crime, o possível crime que pode estar sendo cometido. Valdicília Consei Otose de Lucena. Isso é lamentável e é tudo que a Folha deseja como manchete. Ela não tá indignada com o Juscelino. Tá nem aí. Tá nem aí. O petista odeia o Brasil. José Roberto X de Oliveira. Esse título da matéria tem a mesma intenção daquele título dado pela dama das fake news do Estadão, que queria atribuir ao Lula a pecha de desonestidade. Irmão, é o ministro do Lula, escolhido por ele. A gente está tendo escândalo desde janeiro, todos os meses sem exceção. Quiser uma linha do tempo organizada, empaim.com/br, Atlas Brasileiro, tem um capítulo chamado Escândalos. Eu podia até botar o nome, o capítulo, em vez de escândalo, colocar Juscelino Filho. Porque todo mês tá lá descrito o que aconteceu envolvendo Juscelino. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho, lá. José Bueno. Esta Folha não se interessou até agora por entrevistas, depoimentos, manifestação da liderança do partido do Centrão, do deputado acusado do presidente da Câmara que indicou ao governo Lula, enfim, da turma de oposição que impôs este nome ao presidente em troca de promessa de governabilidade do acesso mais fácil aos cofres públicos, mas imparcialidade e honestidade faz tempo que saiu da pauta. O cara tá preocupado porque a Folha não quer saber o que a União Brasil tem a falar. Mas a Folha também não quer nem perguntar o que o Lula disse. A Folha só tá reportando fatos. Mas o petista não aguenta. Ele tem que atacar o mensageiro. Nenhum ministro tem nome para a Folha? Tem Juscelino Filho, o ministro de Lula. Com Bolsonaro era disso pra pior, cara. Walter Luiz Peluc. O ministro está no governo Lula, mas é na União Brasil. Imposto por Arthur Lira, né? A L. O Lula tem a caneta, viu? Ele que escolhe. O Lula pode demitir a qualquer hora. A qualquer hora. Olha o papinho do petista para justificar o injustificável. João Perles. Votei no Lula porque era a opção mais viável para derrotar o adversário inominável. Acho que esse ministro deveria ter sido exonerado. Por outro lado, tratar-se-ia de hipocrisia não reconhecer que o eleitor fez uma bela de enhaca ao eleger um Congresso constituído majoritariamente por parlamentares chantagistas que se dedicam o tempo todo a manter o executivo acuado e a nação sob tutela dos seus interesses escusos. Irmão, isso é o Brasil desde que o Brasil acho que surgiu. O governo Bolsonaro foi disso para pior. Até medidas pro bem da população, como, sei lá, a carteirinha de estudante gratuita da Uni, o Rodrigo Maia tratou de tratorar. Nem colocou em pauta, deixou caducar. Aí agora que o governo Lula... Não pode... Não. Coerência petista. Sei que vocês não têm. Paulo Sarmanho. Pessoal, que surpresa essa com a Folha. A Folha também contribuiu para a ascensão do Bolsonaro. Folha bolsonarista. E esses são os dois melhores, pra gente avançar. Maurício de Oliveira e Silva. Pelo menos uma notícia boa. A maioria esmagadora dos comentários ao título da reportagem percebeu a máquina que está em curso na grande mídia, incluindo a Folha, para desgastar a imagem do Lula. Antes, o jornalismo tinha dois objetivos: informar e ter o poder. Não, antes só tinha um objetivo. E é o mesmo ainda: destruir a direita. Tornar impossível existir uma direita no Brasil. É quase que um crime. Mas você vê o que ele fala, ó, a maioria dos comentários percebeu o jogo sujo da Folha. Ou seja, quem assina a Folha é o petista. Ele tá te mostrando assim, ó, o comportamento padrão de um petista é abafar um escândalo. Se isso for necessário para preservar o Lula. E ele não fala isso sozinho. O Petrônio reforça, ó, gostaria de saber por que de atacar Lula e o PT. A Folha falou do Lula, gente. Não, só que é o ministro de Lula, porque é o ministro de Lula. Ele foi o presidente que mais ajudou os pobres, que fez isso, aquilo, uma ladainha. Esses ataques demonstram a falta de sensibilidade do jornal, assim como outras mídias que fazem o mesmo. Então você vê, ó, é um padrãozinho. O petista, ele ataca sempre o mensageiro. Isso aqui vai ser um gancho pro nosso dossiê. Mas entre o nosso dossiê, né, e essa notícia, tem essa aqui no meio, do Bernardo Melo Franco da Globo. Até a Globo tava falando assim, ó:
Só vista grossa de Lula mantém Juscelino Filho no governo. Porque não dá mais. O governo mal havia começado quando Juscelino foi acusado de usar dinheiro público com fins privados. Questionado, Lula impôs uma condição para não demitir o auxiliar. Se ele for inocente, ficará no governo. Se for culpado, sairá do governo. Os meses correram, as suspeitas se avolumaram e a Polícia Federal concluiu que Juscelino manteve relações criminosas com o empreiteiro. O presidente não tocou mais no assunto e o ministro segue no cargo como se nada tivesse acontecido. Quando Lula garantiu sobrevida do ministro, que é filiado da União Brasil, as suspeitas ocupavam a gaveta do patrimonialismo. Agora foram promovidas à prateleira da corrupção. O caso saltou de nível e gravidade. A Polícia Federal sustenta que Juscelino é o verdadeiro dono da Ar Construções, que recebeu 2,5 milhões para recuperar a estrada que vai até a fazenda. Outros 7,5 milhões foram destinados à Construservice, que teria um amigo do ministro como sócio oculto. Em mensagem de celular, os dois tratam de cifras com intimidade. Abre aspas. Resta cristalina a relação criminosa, afirma a polícia. A defesa diz que as ilações são absurdas. Acrescenta que querem criminalizar as emendas parlamentares e conclui que não há absolutamente nada que desabone a inocência de Juscelino. Aí o Bernardo Melo Franco, da Globo, diz, nessa linha, só falta que a defesa do Juscelino exija que a Polícia Federal peça desculpas por investigá-lo. Em setembro, o judiciário afastou a prefeita do cargo, que é a irmã dele. A fazenda e os cavalos e a estrada continuam no mesmo lugar. O ministro também, protegido pela vista grossa do chefe. É o Lula! O amor voltou, o PT voltou. Aí pega esses comentários dos petistas, veja um caso concreto que está sendo apresentado, com fartas informações pela Polícia Federal, e vamos nos conectar com isso daqui, ó. É o padrão do petismo. O recado do governo é claro: retaliar responsáveis por notícias desfavoráveis. O que é que os petistas fizeram ali nos comentários da Folha? Atacaram o jornal. Atacaram. Porque as informações são desfavoráveis. E é que nem é do Lula, mas do ministro do Lula. Mas não pode falar nada. Nada. Senão o chicote estrala. Aí lá vai o Estadão para falar do caso deles. Mas que beleza. A campanha que setores governistas coordenaram contra o Estadão nos últimos dias, por causa da reportagem da Dama do Mal, não exatamente contra o jornal ou seus profissionais. A advertência é mais ampla. Caso jornalistas se atrevam a produzir reportagens exclusivas, investigativas, que de alguma maneira machuquem o governo de plantão, haverá retaliação promovida tanto por políticos da base, autoridades com poder, quanto por sicários das redes sociais, incluindo os remunerados, os manipulados e os extremados. O que conseguiram com tudo isso por enquanto? Bom, a reportagem sobre a Dama do Mal se tornou a mais importante do jornalismo brasileiro neste ano de 2023. Não sei. Pode até tá. A repercussão foi grande. Tomou aí 8, 9 dias de grande repercussão nos meios digitais. Teve seu impacto. Se for maior, a gente não sabe. Mas, enfim. Mas, parte do governo, só que dificilmente vai ser batida, né? Mas parte do governo adotou, digamos, uma estratégia de tocar o terror, no sentido de buscar destruição do que considera impertinente. Tentaram acabar o Estadão, tanto institucionalmente quanto no CPF das pessoas físicas envolvidas na produção da matéria. Contra o jornal, foram disparadas as injúrias vazias de sempre, né? Que é rasteira no debate público. Quais injúrias? Direitista, fascista, etc. As mesmas coisas que o Estadão, que a Folha, que a Globo, né, os seus colunistas utilizavam desde 2013 para se referir à direita. Todo mundo que eles não gostam, todo mundo que é de direita mesmo, é fascista. Já teve algum momento que foi chamado por alguém, nem que seja um Celso de Rocha Barros, lá, o petista que escreve na Folha de São Paulo. Mas já teve alguém. Até a Mira Leitão já teve os episódios. Agora, com o Estadão, aí, ou não. Não, é narrativa, mas com eles não pode. Mas eles podem usar contra a direita. Beleza. No caso da perseguição contra Andresa Matais, houve mais impiedade. A escalada se deu com postagens da própria presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, e após isso, pelo Felipe Neto,
que expôs a foto dela para seus 16,6 milhões de seguidores, isso lá no Twitter. O que queriam? Que a profissional não pudesse nem mais sair de casa? Macartismo feito, o influencer voltou atrás. Fica até mesmo a reflexão para o jornalismo. Por que ajudamos a empoderar, como analista político, um youtuber que tem como prática rotineira, ou seja, que toda vez ele faz isso, agredir quem o desagrade ou diverge do que ele pensa? Você não sabe por quê? Porque vocês queriam destruir a direita, porque vocês querem destruir, vocês não aceitam a existência de pessoas que pensam diferente de vocês. Não existe ninguém mais intransigente do que o consórcio. O que vocês estão dispostos a fazer? Se a lei não existisse, se a lei fosse ampla, o que vocês fariam com pessoas? Meu amigo, eu acho que a população brasileira de 200 milhões, nada, caia por 170. O que vocês iam fazer? O que vocês iam fazer? Com certeza. É porque a lei ainda não deixa. Esse é o amor que vocês têm pelo ser humano. Por quem pensa diferente. Principalmente com os bolsonaristas. Aí ele fala, Felipe Neto atacou Lula, Bolsonaro, Tucanos e todos mais que o chatearam. Agora ele é ruim. Não sabemos por que motivo seus posicionamentos coléricos não podem ser chamados de discurso de ódio. Não pode porque ele é de esquerda como vocês. Houve casos também de funcionários bem pagos pelo governo, ou seja, com dinheiro público, aqui ele está falando do Demore, que deixaram de lado pudores sobre a impessoalidade necessária a um trabalho para o Estado e partiram para a função de milícia chapa branca. Não vale a pena nem citar os nomes, porque o que procuram neste momento são os holofotes. Mas o que fica disso, talvez precise ser analisado por uma perspectiva mais ampla. O governo atual teve como uma das principais estratégias de campanha ser uma alternativa a um grupo autoritário e truculento no poder. Pronto, puxou a carta do bolsonarismo. O bolsonarismo é truculento, é isso, aquilo, outro. Tá, o que é que foi feito? Toda vez que essa turma fala da direita, eles apontam coisas, assim, generalidades. Eles nunca são específicos. Eles nunca descrevem o que foi feito. Não, é truculento, tá? E o que foi feito para ser truculento? Essa é a pergunta que os petistas não se fazem. Porque eles não querem. Eles já têm a visão formada. Eles já têm os seus preconceitos formados. Eles só querem eliminar o debate público. E o Estadão contribui. Bastou ser minimamente contrariado para dar mais um giro no parafuso do autoritarismo e da truculência? O slogan, o amor voltou a uma fake news? Era. E vocês ajudaram a compartilhar. Não se finge de vítima não, cara. A questão agora é ver como o jornalismo brasileiro vai se comportar daqui para frente. Manter as reportagens e as investigações de maneira a mostrar erros, equívocos ou abusos do poder ou se intimidar. É o que teremos de observar a partir desse caso. Será uma resistência? Então, o jornalismo tá aí. Porque mexeu com o Estadão, mexeu com todos, né? É o consórcio. Aí agora as coisas começam a ficar engraçadas. E aí depois dessa nota que a gente vai ter que falar de cifras. Cifras na casa de centenas de milhares de reais a blogs sujos. Não é só o Demore que tá boletando não, viu? Mas a gente chega lá. Vem a Folha de São Paulo. Esse texto aqui é da Marilis Pereira Jorge, aquela que escreveu um texto uma vez bem clássico, onde ela coloca inúmeros adjetivos negativos para descrever Bolsonaro. Ignóbil, ismo, babá. Foi ela, né? Você deve lembrar desse texto. PT sempre atacou jornalistas. Olha a diferença do que o Lana falou, né? O cara que escreveu essa matéria do Estadão. Bolsonarismo é truculento. Vamos ver o que a Marilis tem para falar do PT, porque ela vai trazer casos concretos do que o PT fez. E ela vai falar de Bolsonaro também. Vamos ver se ela também vai trazer um caso concreto. Vamos ver o que ela tem para falar da Daniela Lima. É muito interessante. Nem dá para dizer que Bolsonaro fez escola atacar o jornalismo, em especial mulheres. Isso já acontecia, ainda que em menor escala, nos governos anteriores petistas. Mas os tempos eram outros, as redes sociais ainda não estavam contaminadas pela virulência que as permeia, e os políticos não entendiam como poderiam manipular a opinião pública de acordo com suas pautas, que é coisa, né, que a extrema-direita aprendeu com maestria. Infelizmente,
O partido e a militância já deram demonstrações de que podem repetir o que fizeram no verão passado, agora com o alcance que a internet propiciona. Glaze incitou a selvageria petista contra Andresa Matais do Estadão ao compartilhar um texto recheado de desinformação publicado no blog petista. Qual? Revista Fórum. Será que a gente vai falar de valores? Será que vamos falar de quantias financeiras para a Revista Fórum daqui a pouco? Estou com esta impressão. Versão de esquerda do Terça Livre. A Fórum é um antro que sobrevive de fake news e ataques ao jornalismo tradicional, em especial as mulheres. A presidente do PT foi seguida pelo Flávio Dino, porque tem muito apreço e respeito. Ó, já pagou continência, já pagou aquele pedágio. E pelo Felipe Neto, né? Este último tem milhões de seguidores, reconheceu o erro, mas o estrago estava feito. Olha o amor, né, pra tratar. Não quer desagradar o Filipinho. A tática de intimidação à mídia, tratada como inimiga por políticos, né, bababá, escrita, né, como as democracias chegam a fim, o importante registro para entender como Bolsonaro e Caterva tentaram dinamitar a democracia por meio do enfraquecimento da imprensa. Políticos e partidos de esquerda, seguidos por seus apoiadores, apontaram como a máquina bolsonarista atacou o jornalista. Tá, como? Como? Conta aí. Conta aí, pô. Você acabou de falar, não, importante registro. Conta aí. Fez o quê? Fez o quê? Com a eleição do Dilma, voltaram a abraçar o mesmo expediente usado no passado, né? Que antecede o impeachment de Dilma, episódio que o PT declarou, né? Uma batalha ao jornalismo. Olha agora. Em 2013, a Daniela Lima, que atualmente está na Globo News, em 2013, ela estava na Folha. E ela foi cobrir o ato de 10 anos do PT no governo. Abre aspas. Houve tumulto na entrada. Fui checar. Militantes viram meu crachá. Tomei um chute pelas costas e fui chamada de coisas como... Meu Deus, né? Nome pesado. Cadela do Pig. Meu Deus. Termo usado por detratores quando a imprensa era chamada de golpista. Relatou em artigo para o jornal. Depois da eleição de Bolsonaro, a jornalista passou a ser perseguida pela direita. Por quê? Pelo quê? Porque ela foi... Por que Marilis conta? Não, porque ela fez o seu trabalho. Tá, mas ela foi perseguida como, Marilis? Gente, vocês estão vendo, olha só. A Marilis, ela consegue dar o exemplo concreto do que aconteceu com a Daniela Lima no governo do PT. Ela tomou um chute. Violência física. Pelas costas. E no governo Bolsonaro fez o quê? Porque as pessoas deram um RT num comentário dela, falou, ela nunca decepciona? É isso? Falar que ela nunca decepciona, é isso? Esse é o ataque? Fazer meme do vídeo dela, do pós-eleição, mostrando que a bolsa ia subir e que no dia seguinte, né? Na verdade, no dia seguinte, né? Em 2023, você tá vendo o preço derreter. Esse é o ataque? Então, assim, não existe proporção ao que o PT faz. Só que a imprensa é tão descarada que ela, no final do dia, ela não tá preocupada com a verdade. Ela não tá preocupada com o Estadão. Ela tá preocupada com hegemonia, poder, controle e destruir qualquer pessoa que possa fazer sombra. Pode fazer sombra, é um concorrente, destrói. Destrói. Simples. Destrói. Destrói. E esse é o Brasil que a gente tá vivendo. Muitas pessoas estão insatisfeitas. Muitas pessoas têm as suas demandas. O clima não tá todo mundo percebendo. E a culpa do consórcio é grande. Mas você vê, ela não consegue citar um exemplo. Mas da esquerda ela consegue citar o que aconteceu. Vamos continuar. O ataque a Daniela é um exemplo de hostilidade, blá blá. Não tem nada a ver com crítica. É puro linchamento virtual. Comportamento criticado pelo PT nos anos Bolsonaro, mas resgatado por membros do partido e correligionários. Para refrescar a memória de todos, quero lembrar como a imprensa foi tratada na época do impeachment, a qual fui contrária. Ainda pago o pedágio. Eu fui contrária, um parênteses, falei abertamente que eu era contra, N vezes, né? Mas até hoje sou chamado de golpista por essa gente tão acolhedora e democrática que habita a parte da esquerda brasileira.
As equipes de TV restou procurar abrigo no alto dos prédios para registrar os atos. Repórteres de jornais tinham receio de ser identificados. Qualquer crítica era tratada como perseguição. Há uma lista interminável de profissionais que passaram a ser hostilizados por membros do governo, do partido, da militância e de jornalistas alinhados ao status quo. Quando é o PT, ela consegue descrever o que aconteceu. Os anos Bolsonaro foram terríveis. Agora vem. Já puxou a carta de novo. O ex-presidente, seus filhos, ministros e parlamentares tornaram o ambiente perigoso e irrespirável. Tá. O que foi que rolou, hein? Em 2012, nem um ano ela sabe qual é. Ela deve ter errado, deve ser 2022. Um levantamento do Repórteres Sem Fronteiras, do ITS, um instituto muito militante, registrou 500 mil de tweets contendo hashtags ofensivas à imprensa. Hashtag. Teve hashtag. Hashtag. Ó, de um lado, a imprensa não consegue descer na rua, tem que ficar do alto do prédio. Daniela Lima toma chute nas costas. Hashtag. Rapaz, a danada da hashtag, hein? Manter viva a memória, a recordação do que foi o pior período para o jornalismo desde a redemocratização não impede que estejamos atentos aos arroubos autoritários de uma parte da esquerda que se comporta da mesma forma. A imprensa merece críticas, cobrança, fiscalização, mas dentro das regras. Você percebe que, assim como os petistas que comentam na matéria da Folha de São Paulo sobre o Juscelino, todos eles têm a mesma opinião. Eles mudam as palavras, mas o conteúdo do texto é o mesmo. É atacar o consórcio, blindar o Lula. Você percebe que o texto do Estadão e o texto da Marilis, no final do pacote, é a mesma coisa? Fingir que eles são vítimas, fingir que o PT nos traiu, a gente não esperava que o PT fosse fazer isso, né? A mesma narrativa, e puxa a carta a Bolsonaro. Você percebe que tem um padrão? Você percebe que tem algo assim coordenado acontecendo? Aí, pra não restar dúvidas, você vai pra Cruzoé. Essa aqui ainda fez por 2 pessoas. Duda Teixeira e o Gui Mendes. Não são nem, tem 4 jornalistas. A turma do consórcio. Será que teremos mais uma nota com o mesmo teor que fala do PT, finge que, meu Deus, o que está acontecendo, PT? Né? Aí relembra um pouco do passado obscuro do PT e puxa a carta do Bolsonaro. Será que veremos a mesma coisa pela 3ª vez seguida? Vamos ver. A perseguição lulista à imprensa. Pô, o título já é muito similar. Máquina de atacar vozes independentes volta com tudo neste governo. É bem padrão, viu? Comparado às últimas 2 notas. O Brasil é um país onde a liberdade de imprensa é cantada aos 4 ventos por autoridades de todos os tipos que ao mesmo tempo procuram miná-la com diversos artifícios. As verbas publicitárias são uma das ferramentas disponíveis para quem está no governo e deseja cooptar veículos. Quando isso não funciona, há o caminho da truculência e das tentativas de intimidação. Foi assim com o petismo, foi assim com o bolsonarismo e é assim neste 3º mandato do Lula. Já puxou a carta de Bolsonaro, né? Tá, mas o que Bolsonaro fez, Duda Teixeira? Conta aí pra gente. Conta aí, Gui Mendes. Vamos ver o que eles vão falar ao longo da nota. Nos últimos dias, ataques orquestrados por petistas com a turma do Estadão mostraram que está em plena atividade a máquina de moer do PT. Dos petistas, né? Integrada por ministros, políticos sem cargos, sites, chapa branca, influenciadores digitais remunerados com dinheiro público. Mas a reação ainda precisaria, você comenta na nota o que aconteceu, papapá, e fala que começou a confusão, e começou a esboçar um ataque aqui, um ataque acolá, o Silvio Almeida primeiro puxa, fala, o fascismo que voltou. E aí a reação mesmo só veio dias depois. Foi no sábado, quando um site da órbita petista divulgou um texto acusando a editora-chefe do Estadão, Andresa Matais, de ter agido de má-fé e assédio moral contra a Dino. É a matéria da revista Fórum, que também foi citada na nota da Folha e na nota do Estadão. Padrão. As acusações contra ela foram baseadas em uma denúncia feita no site do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal. Só para confirmar que é a nota da revista Fórum. Aí diz que o resultado teria sido a produção de um factoide, apesar de nenhum erro de apuração ter sido encontrado na reportagem. É o resultado da publicação da nota da Fórum. É um factoide. Não tem nenhum erro na apuração do Estadão, no caso. Factoide é uma informação irrelevante a qual se dá falsa importância.
se a presença de uma figura notoriamente ligada a um líder do crime e condenada a ela mesma por um tribunal na segunda instância, 10 anos de cadeia, ela estava nas dependências de 2 ministérios, com despesas pagas por um deles, não é causa suficiente para que as autoridades sejam cobradas? Então, irmão, melhor abandonar a ideia de vigiar o poder. A história da Dama do Mal não é factoide nenhum. A denúncia contra a jornalista, por sua vez, era a mais pura fake news. Para que uma fake news cumpra sua função, é preciso que seja disseminada por muitas vozes. Foi o que aconteceu aqui. Com a sincronicidade impressionante e a repetição dos mesmos argumentos, evidências de orquestração, um dia após o site oficialista publicar o seu texto, Dean escreveu no X, no Twitter, que ele leu uma reportagem demonstrando as vis difamações contra mim engendradas e depois mandou, o follow the money, Follow the money. Também no domingo, Felipe Neto ofendeu a jornalista dizendo que era dama das fake news. No dia seguinte, ele pediu desculpas, para Andresa, mas manteve ataque ao jornal na mesma linha do follow the money. Narrativa, orquestrada, organizada. Ao Estadão, não deixa qualquer pedir desculpas e reitera a pergunta: quem financia esse jornaleco da direita? Padrão, hein? Glaze também entrou na ação no domingo. Aí veja. Mas não se pode controlar. É que no final ela fala da concessão do Estadão, da Rádio Dourado. Ali no final. É escandaloso de uma concessão pública para difamar o governo. Mas não se pode controlar a concessão de rádios e TV no Brasil sem uma boa articulação no Congresso. Assim, não é garantido que a tentativa do partido de ganhar sua TV seja bem sucedida. Por outro lado, o PT já descobriu desde 2003 que há outras maneiras de influenciar o debate público. Sem conseguir derrubar os canais críticos, o partido se deu conta de que podia comprar uma cobertura positiva com direcionamento das gordas verbas de publicidade. Aí agora vem os valores. Dados da plataforma da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a famosa SECOM, mostram que este ano o site Brasil 247 levou R$500 milhão. Entre todos os veículos de imprensa da internet que mais receberam verbas este ano, o site aparece em quinto, tendo conseguido mais do que o triplo do Estadão. Acontece, hein, pai? Eu acho que números de acesso justifica. A revista Fórum, que deu origem aos ataques, conseguiu 232 mil. Então, vejam só, Se o 247 foi R$500 milhão e R$500 milhão é mais do triplo, se você divide 500 mil por 3, vai dar 167 mil. Significa que a revista Fórum também ganhou mais publicidade do que o Estadão. É matemática. No ano passado, ainda durante o governo Bolsonaro, o Brasil 247 e a revista Fórum não receberam um único centavo. É por isso que o Leonardo Atushi fala que tem que combater o fascismo, né, Atushi? A turma gosta do dinheirinho. É por isso, petista gosta de dinheiro, viu? Povo pra gostar de dinheiro. Aí, qual a conclusão do antagonista sobre isso? O que mostra que o direcionamento das verbas do poder público é regido principalmente pelas conveniências de quem está no poder e não por regras técnicas. Tá bom. Em 2014, aí ele lembra um fato interessante, no governo Dilma, o padrão era o mesmo que o atual. Entre os veículos alternativos, 2014, o Brasil 247 na época recebeu R$1.400.000, o que dava um custo por visitante único de 15 centavos. Mas tem uma a mais. Esse valor representa quanto o anunciante precisa gastar para atingir um leitor, por exemplo. Mas, nesse caso, o montante era 5 vezes mais do que o custo por visitante em portais grandes de grandes notícias, como o UOL ou G1. Não havia, portanto, uma lógica comercial, apenas uma questão política de direcionar o noticiário. O custo por visitante único era 3 centavos no G1, na UOL. No Brasil 247, 15. Meu amigo! Ao abastecer uma rede de sites aliados, o governo do turno pode contar com eles na hora de promover as notícias que lhe interessam e também atacar o jornalismo independente.
Em uma reveladora entrevista ao programa Roda Viva na TV Cultura em 2013, o então presidente do PT, Rui Falcão, admitiu a existência dessa engrenagem, abre aspas. As redes não dependem só do marqueteiro. Nós temos vários tipos de militantes nas redes sociais. Você tem hoje os grandes blogueiros, você tem os blogueiros voluntários, você tem aqueles que estão mais estabelecidos, como o Luiz Nassif, o Paulo Henrique, o Rovai do Vilmundo, né? Como é o nome dele? O do Vilmundo? O Azenha. E você tem os hackers, que nós não trabalhamos com eles. Aí vem agora. Puxou a carta do Bolsonaro. E o Lula Teixeira, achou bonitão, né? Eu sou da Cruzoé, eu sou do antagonista. Logo eu sou superior à turma do Estadão e da Folha, irei sair das generalidades. Aí agora ele se atreveu a trazer casos concretos para mostrar, né? Porque onde o bolsonarismo errou. Sair das generalidades. Vamos ouvi-lo. Quando Jair Bolsonaro entrou no Palácio do Planalto em 2019... as estratégias petistas foram aprimoradas. Então, teve mais dinheiro rolando, porque a gente não viu, até hoje ninguém viu esse dinheiro, né? Até hoje estamos perguntando, cadê o dinheiro? Os blogs bolsonaristas. Em torno de Carlos Bolsonaro e de Felipe Martins, criou-se uma rede de influenciadores e sites que passaram a atacar todos os inimigos de Bolsonaro. Era o conhecido gabinete do ódio. A empreitada foi tema de reportagem de capa da Cruzoé, os blogueiros de crachá de 2019. Olha agora. Entre os alvos estava a Patrícia Campos Melo, que escreveu uma reportagem sobre empresários que teriam bancado uma campanha contra o PT pelo WhatsApp em 2018. Jornalistas mulheres são alvos costumeiros, tanto os radicais de esquerda quanto de direita. Olha como o final dessa nota, que nem tá grifado, só tá ali em negrito, é exatamente o primeiro parágrafo da Marilice. Peraí. Não é o primeiro parágrafo, não. Você tá no primeiro parágrafo. Cadê que ela fala aqui? Aqui, ó. Em especial, as jornalistas mulheres. Você vê que o consórcio... Você vê como é o consórcio, né? Eles gostam de puxar, marcar os mesmos argumentos. Sinto que existe, né, um ataque coordenado. Estadão, Folha, antagonista, Cruzoé, se juntaram para cada um escrever uma nota sobre o mesmo assunto. Cada um trazendo uma perspectiva, cada um trazendo algumas informações extras. A Marilice contou sobre fatos reais, sobre o PT, mas envolvendo, né, agressões contra Daniela Lima. Cruzoé fala sobre dinheirinho. O Estadão levanta mais uma linha filosófica. Então, vamos lá, né, gente? E ele termina falando essa questão aí da Patrícia Campos Melo, bolsonarismo, o gabinete do ódio, etc, tudo mais. E aí, como a Marilice diz, é importante a gente registrar a história. Se tem uma coisa que eu fico triste é por não ter tido a ideia de montar um atlas desde o início, para ter registrado tudo que aconteceu no Brasil. Mas tem algumas histórias que eu tenho certeza que vai aparecer em algum momento pra gente poder relembrar. Porque são histórias que não podem ser esquecidas, porque são histórias marcantes. Essa questão dos disparos em massa, até hoje, sentou Rio, puxou a carta, atacaram a Patrícia Campos Melo. Beleza. Tá. Atacaram. Muitos ataques. Mas por que mesmo, né? O que foi que aconteceu? A história. As pessoas só contam a parte que as lhe interessa. Vamos dar uma olhada nisso. Começando por esta nota daqui já, né? Olha que manchete interessante. Folha de São Paulo é condenada a indenizar Luciano Hang, dono da Van. Aí você fala, Folha? Que a Patrícia Campos Melo escreve? Sim, essa mesma Folha de São Paulo. E sim, que o Jornal da Folha e a Patrícia foram condenados em primeira instância a pagar a indenização de R$100.000 para Luciano Hang. Por quê? Pela publicação de reportagem que liga o empresário a disparos em massa de mensagens contrárias ao PT nas eleições de 2018. Os tais ataques contra a Patrícia Campos Melo, talvez não foram ataques, né? Talvez foi mostrando que o que ela estava fazendo não era jornalismo, era militância. Mas o importante é destruir o bolsonarismo. Né? Antagonista, esse é o papel. O antagonista tá fechado com o Moro, até hoje. E não larga, com os liberais.
A sentença foi assinada pelo juiz Gilberto Gomes de Oliveira Júnior, da Vara Civil da Comarca de Brusque, no interior de Santa Catarina. O juiz determinou ainda que a Folha pague as despesas e honorários que Hang teve com seus advogados durante o processo. Aí você fala, mas o Hang é de Santa Catarina, né? O Hang é um cara muito benquista em Brusque, vai que o juiz de lá, né, puxou o peixe pro lado do Hang. Seu questionamento é justo. Eu tô aqui para reconhecer que o seu questionamento é justo, mas a gente nunca para por aqui. A gente tem que reforçar a nossa argumentação com juro, sem usar inquérito das fake news. O Tribunal Superior Eleitoral, também conhecido como TSE, absolve Bolsonaro por disparos em massa. Sim, a corte, que conta com a presença de nossos ilustres ministros, absolveu o Bolsonaro. E você quer ouvir um pouco sobre esse caso? Matéria de 9 de fevereiro de 2021. Na noite desta terça, a Corte voltou pela improcedência de 2 ações de investigação judicial eleitoral propostas pelo PDT e a Coligação Brasil Soberano. Você vê que o PDT, né, rapaz? Esse PDT atrapalhou lá atrás e de novo agora, né? Foi o PDT que entrou com a ação contra Bolsonaro. Mas, enfim, que apontavam suposta prática de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação na campanha de 2018. Aí o que era informado aqui, ó? As ações foram ajuizadas contra Bolsonaro, contra Mourão e empresários que teriam sido responsáveis por financiar o disparo em massa de mensagens, né, notícias fraudulentas para prejudicar o Haddad. Dentre os empresários está o Luciano Hang. No mérito, por unanimidade, palavra bonita, né? Unanimidade, todos da corte concordaram. O TSE entendeu que não há nos autos os mínimos indícios de que houve disparos ilegais de mensagens feitos em massa para prejudicar o Haddad e eleger Bolsonaro em 2018. Foi uma opinião unânime. Em suma, a ação se baseou em reportagem da jornalista Patrícia Campos Melo, publicada pela Folha. Abre aspas para uma fala do atual presidente da Corte Suprema, o ministro Luiz Roberto Barroso. Aspas. Tudo recaiu no domínio da especulação. Mas o Duda Teixeira da Cruz é... Patrícia Campos Melo... Isso é jornalismo? Se não tivesse uma lei que impedisse vocês de eliminar a direita, meu amigo, graças a Deus que existe essa lei, viu? Porque se alguém propor, do jeito que as coisas estão, é capaz de alguém aceitar, né? No mínimo, vocês dão duas opções, ou sai do Brasil, ou desaparece. É o que tá no coração de vocês. Nenhuma prova. Para o ministro Luiz Felipe Salomão, as 2 AGs já estavam prontas para julgamento independentemente do compartilhamento de prova nas outras ações, porque o PDT sequer comprovou que havia conduta a ser investigada, sequer há nos autos prints das mensagens, prova que deveria ser fácil, uma vez que a alegação era de disparos em massa. Foi disparo em massa, tá? Mas qual foi o disparo? Mostra um. Não tem. Como é que é um disparo em massa na eleição a nível nacional e tu não tem um print, irmão? Abre aspas pro ministro. Analisando tudo sem paixão, com a isenção que se espera de um magistrado, mas observando sempre a devida vênia para que os que pensam em sentido contrário, a protelação dessas 2 demandas seria apenas um jogo político que atenderia ao interesse de quem não obteve o resultado nas urnas e objetiva o prolongamento das 2 demandas. E estamos em 2023 e ainda tem jornalista que pega esse caso para acusar a direita de que fez isso, que fez aquilo, outro, etc, tudo mais. Vamos entrar na... Vamos ver qual foi realmente o ataque que aconteceu? Vamos ver o que foi dito? Vamos tentar relembrar aquele caso da CPMI das fake news se quiserem, né, do Hans River? Não, eles não querem. Eles só jogam no ventilador e se colar, colou, porque petista não tá nem aí. Vocês viram lá no Juscelino o que é que o petista quer? Mensagens, matérias, qualquer coisa que corrobore o que eles já acreditam. Mas aí, vamos falar do antagonista. Vamos falar de SECOM.
Vamos falar de verba de publicidade. Essa daqui é uma história que não pode ser perdida. Então, eu trago exemplos. Eu saio da generalidade da imprensa para quando eu falar que é um consórcio vagabundo, você mostra por quê. Por que o consórcio é vagabundo? Pois bem, Felipe Moura Brasil, que está de volta no antagonista. Em 9 de maio de 2020, ele dá RT naquele tweet, ó. Sites bolsonaristas e de jogo do bicho receberam verba publicitária de Bolsonaro. Olha assim e fala, nossa, o que está acontecendo? Só que o tweet do Felipe Moura Brasil ainda é pior. Foram 1.447 anúncios do governo em canal de blogueiro de crachá que consta na planilha da Secom. Ela contrata agência que compra espaço via AdSense para veicular campanha em sites bolsonaristas. Esqueminha! Para pagar indiretamente e fingir que não recebem do governo. Ó, olha as palavras, né? A construção de um cenário para falar que tem um crime. Esqueminha. Hã? Não faz isso, etc. 1.447 anúncios. 9 de maio. Quando isso aconteceu, com aquele ataque coordenado, né? Síncrono. Todo mundo no mesmo grupo, junto misturado. Veio Felipe Moura Brasil. Veio a turma do Chico Linguiça, também no dia 9. Ó, o blog recebeu 1.447 anúncios. Isso também saiu na Folha de São Paulo, viu? Será que foi a Patrícia Campos que escreveu? Será? Não sei. Nem vou olhar essa nota. Nem botei aqui. Deixa de curiosidade. Bolsonaro já tem o seu próprio Brasil 247. Chegaremos lá. Beleza. Aguenta aí. Aí vem o anão de la bandana. Que vergonha. A verdade vai toda aparecer. Falava a hora do terça, ó. Consta na planilha da Secom de veículos que receberam anúncios do governo. Segundo o governo, houve, olha, 1.447. Você fala, meu Deus, Bolsonaro, tu meteu 1.000 anúncios, Bolsonaro. 1.400 anúncios, Bolsonaro. Tu é tão desgraçado, Bolsonaro. Vamos trazer um pouco de luz aos fatos. Na época deste ocorrido, o presidente do Google no Brasil, eu acho que ainda é ele, o Fábio Coelho. E o Fábio Coelho apresentou um documento para explicar o que estava acontecendo. O Fábio Coelho, presidente do Google, nos contou na época que, tá ali, ó, terça, 1.447 impressões, tracinho, 5 cliques. Isso respondeu a R$ 4,28. Os 1.447 anúncios foram R$ 4,28. E se somarmos todos os sites, né, canais acima, chegamos ao universo de 4.000. Que dá... aqui, né? Desculpa, 4.022 cliques, que dá R$7.000. Mas todos os canais juntos. E aí fala assim do investimento da campanha da 0,139, que esses sites lá que estavam fazendo todo aquele alarde, ou seja, o governo contratou a Google, sabe, você contrata e fala assim, cara, dispara, é um algoritmo, ele vai fazer por ele mesmo. O algoritmo acabou colocando, talvez não deveria, mas onde não deveria colocar é 0,13%. Foi 861% de precisão, de acerto na hora de fazer uma boa campanha. Você entende como são as coisas? Mas tudo é narrativa, tudo é a forma de contar. E o papel do antagonista, do Nando Moura, do MBL, é o quê? Criminalizar a direita. Aí, dias se passaram e a planilha da Secom, com todos os envolvidos, não só o site da direita, apareceu. Enquanto o Terça Livre, que eles meteram o dedo na cara, os 1.447 anúncios custaram R$ 4,28. O antagonista, que tentou criminalizar, mais uma vez, o antagonista recebeu R$ 49,09. Ou seja, se você fazer uma regra de 3 proporcional, o antagonista recebeu em torno de 11 vezes e meia o que a direita recebeu, né? Então, se foi
1.400, talvez aqui a gente tá falando de torno de 15 mil anúncios. E aí agora? Cadê a protagonista? Isso são fatos concretos. Aí o antagonista fala assim, ó, a escumalha bolsonarista está divulgando que o antagonista recebeu o dinheiro da Secom via Google. Não importa a quantia, ela será devolvida. Mas vamos voltar aqui, ó. E aí, Felipe Moura Brasil. E o esqueminha, hein? E o esqueminha pra pagar indiretamente, hein? Esqueminha... Ganhou dinheirinho, né? 15 mil anúncios, né? Esqueminha, né, irmão? Esqueminha, né? Vai dar cadeia? Óbvio que não deu. Porque é ridículo isso daí. É ridículo. Ridículo. Aí tava lá, ó. A escumalha bolsonarista divulgando que o antagonista recebeu da Secom. Ao que consta até o momento foram R$ 49,09, de acordo com a pena divulgada por eles. Vamos devolver via DARF. O governo também vai ser comunicado formalmente que nunca mais tem anunciado no site. Para, cara. Então assim, gente, isso é o tempo todo que acontece. Esse é o padrão da imprensa. Esse é o padrão da imprensa. Aí na época, o pessoal até deu RT, eu fui olhar os RT desse tweet. Você vê aqui, ó. Esse tweet eu achei nas últimas horas, ó. A mulher da RT, a Paula2AG. Hashtag fora Lula, ó. Acuse-os, né? Que você é. Hashtag blog lixo. Hashtag blog lixo. Se lembra que a matéria da Marilis falou que teve uma pesquisa, né? Que teve aí hashtags? Hashtags? Contra o jornalismo? Os ataques bolsonaristas? Hashtags? Será que essa foi uma das hashtags? Blog lixo? Será que foi por causa disso? Um blog que tentou criminalizar pessoas? E que segue tentando criminalizar pessoas agora na Cruzé? É o tempo todo isso, bicho. É o tempo todo isso. Todo santo dia. A gente já tá em novembro. A gente já está acabando o mês de novembro. E parece que a única função do consórcio é manter a churrasqueira acesa. Esperando o momento, quem sabe, vai ter uma mudança de lei e falar, não, agora vocês podem convidar os bolsonaristas a desaparecer da face da terra. Né? Vamos botar ele na churrasqueira. É isso, não é possível. Aqui tá um fato concreto. Aqui tá um fato concreto. E não vai dar pra falar, assim, não é parte do do dia de hoje. Que ia conectar com essa imagem. Que eu ia trazer as notícias recentes. Final do vídeo de ontem. Com algumas coisas que aconteceram no passado do Brasil. Ia conectar essa foto como? Porque você vê o seguinte. Sérgio Moro. Gente, não existiria antagonista sem Sérgio Moro. Tudo, olha só, se as pessoas estão extremamente satisfeitas com o Brasil, se as pessoas querem, enfim, né, mostrar sua insatisfação, as pessoas precisam entender de onde nascem as coisas. Se você quer resolver um problema, você tem que entender esse problema nasceu. Porque se você está insatisfeito com uma coisa, mas você está disposto a andar com o Moro para resolver o problema que o Moro criou, não vai dar certo. Não é pegar no pé. É porque talvez vocês não tenham memória. É porque talvez vocês não sofreram na pele algumas coisas. Ou talvez porque vocês simplesmente não conheciam alguns fatos. Moro, ele não é vítima. Moro não é consequência. Moro é, sabe, o genitor. Moro pariu o estado das coisas que estamos vivendo no Brasil hoje, gente. Se você não lembra disso ou você não teve esse conhecimento, eu te recomendo, relembre, vá atrás. É a história do Brasil. Se você se importa e você quer saber o que a esquerda fez, o que a esquerda faz, o que o Lula está fazendo, tente entender o que o Moro fez quando ele sai do governo, as acusações que ele faz, os desdobramentos jurídicos das acusações do Moro, os tweets que ele fez na época, que corroboraram com algumas coisas, o que o Moro fez assim que o Lula foi descondenado. Mas as pessoas não têm memória. Onde o Moro foi trabalhar, o primeiro emprego, o segundo emprego. O Moro teve 2 grandes empregos quando saiu do governo. Para quem? Para fazer o quê? Com quem ele se aliou? Antes do Moro ter a campanha dele do Senado, onde ele estava? Para qual cargo ele disputava? O que ele estava falando? Deltan Dallagnol, a mesma coisa. Mas agora, a turma se une em torno do antipetismo. O Estadão é antipetista e odeia vocês. A Folha
A Marilis está mostrando que não vai aceitar e bater continência por petismo, ainda que ela não tenha defendido o impeachment. Mas não vai bater continência porque está acontecendo. A Cruzoé tá mais ou menos tentando colocar o espeto em vocês. Qual o Brasil que vocês querem morar? Se você, assim, se for fazer aliança com qualquer pessoa só porque é um antipetista, vocês estão vendo o que é que os antipetistas pensam de você? Vocês estão vendo? É o retrato do Estadão, da Folha e da Cruzoé. 3 veículos diferentes que falam para bolhas diferentes. Aí você vê, pô, esse evento aqui foi para prestigiar o Girão, que está se lançando pré-candidato para a Prefeitura de Fortaleza, onde o PL tem um candidato, um deputado bolsonarista, porque não pode ter Bolsonaro nesse país, né? O André Fernandes. E você vê 3 senadores do PL, o astronauta, o Magno Malta e o Portinho. Qual país que vocês querem? Vocês querem um país antipetista? Porque até os tucanos, até o PSDB é antipetista. Não é ser intransigente. Não é desejar o mal, não é nada, gente. Mas para e pensa. Uma coisa é você manter um relacionamento no Senado. Não, eu converso com essas pessoas no Senado para tentar barrar os projetos do PT, isso, aquilo, outro. Mas, gente, isso daqui, você tá prestigiando a campanha de um cara que não tá jogando do seu lado. Eu não consigo entender. Talvez minha memória seja boa demais para não esquecer de algumas coisas. Que, assim, eu fico pensando, cara, o que precisa mais acontecer, velho? Pra qual lado a direita quer que Brasil a direita quer construir? E aí, o quarto tema, que a gente não vai comentar por causa do horário já, ia gastar no mínimo mais 20 minutos, eu ia mostrar pra vocês, pretendo mostrar possivelmente amanhã, uma série de coisas que está acontecendo e que são agendas que eu tenho mais certeza que, por exemplo, o Partido Novo defende. E do Girão, do Deltan e o Moro também. Uns seus outros, que estão lá na foto. Mas assim, é o antipetismo, é só isso. Vocês só querem o antipetismo. Se for antipetismo, vamos nos unir só pra tirar o PT e botar quem? PSDB? Alçar lideranças que não possuem os mesmos valores que vocês, que já aprontaram, que criaram o estado das coisas que vocês estão vendo, estão extremamente satisfeitos. Vai colocar, vamos dar prestígio. Que o momento agora é de união. Enfim, talvez o errado seja eu, mas eu acho que pelo menos, ainda que eu esteja errado, pelo menos, eu acho que as informações que eu te mostrei te faz pelo menos raciocinar um pouco sobre o consórcio, sobre a imprensa, sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que isso sempre é válido, né? Enfim, não vou ficar aqui falando demais, já tô me tornando repetitivo. Acho que vocês entenderam a mensagem. Só peço pra vocês, independente se você concordar comigo ou não, vote em mim, pelo menos pra derrotar o petista. Então, se você tá feliz só com o antipetismo, vote em mim, que eu sou o único antipetista no EBEST. Primeiro link na descrição. Acaba agora dia 28. Hoje é dia 26. Só tem mais 2 dias. Terça-feira acaba a votação. Dá pra votar 2 vezes, só votou uma. Quer ver se derrota o Sonnenberg e outro petista lá. Posta também no canal. Tem um Tony Valeu. Tem um Pedro na descrição. E tem um Atlas brasileiro. Onde essa história tá contada. Então, na hora que alguém falar alguma coisa, aí você mostra. Você mostra o que aconteceu. Você mostra quando você falar que você é perseguido, você pode mostrar, eu sou perseguido por isso aqui, ó. Isso aconteceu. Fatos. Com a direita. Olha o que aconteceu. E nunca apareceu um jornal pra mostrar esse caso aí, por exemplo, dos anúncios, da perseguição, dos blogs, bababá. Mas tá aí. Esquerda, você tem números. E o da direita também. E os números da direita mostram. Irmão, todo mundo é inocente, viu? Me perdoa. E é isso. Volta amanhã, eu quero estar aqui. Compartilha esse vídeo, dá essa força e deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!